Bom dia, amadas. Bora lá para a lição 3? Lidando com a esterilidade. João 15:4 diz assim: Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Não conheço uma pessoa que nunca tenha lidado com a esterilidade em algum momento da vida. Quem nunca se deparou com uma realidade de galhos sem frutos? Em situações assim, a predisposição do ser humano é tentar fazer com as próprias mãos, e é o que surge de forma natural, né? Então, aqui a gente tem essa disponibilidade, predisposição, né? Na verdade, de tentar resolver as coisas com as nossas próprias mãos, né? E isso raramente vai dar certo, né? Raramente vai cair naquilo que o Senhor tem para a nossa vida e qual é o plano perfeito dele, né? Então a gente precisa aprender, ter paciência e esperar no Senhor. Lembra-se de Sara e Agar? Você também já se feriu tentando frutificar por conta própria? Felizmente conhecemos o Deus de milagres, que tudo pode realizar. Ele é capaz de criar, restaurar, trazer vida e abrir a madre, né? Então, olha só, né? Quantas vezes a gente tentou frutificar naquilo que o Senhor não nos mandou frutificar, né? Olhamos a vida do irmão e vemos ele frutificando em uma área da vida dele, e aí nós sentimos que também temos que dar fruto igual ele, né? Aí a gente se lembra lá da videira, né, que estava plantada num solo onde só tinha o vinhedo, né? Então, aquela que dava figo queria ser aquela que dava uva? Não, né? Nós temos que dar o fruto que o Senhor deseja que nós frutifiquemos. Amém? Já vivi incontáveis milagres grandiosos e tenho a convicção de que você também já vivenciou os seus. Também sei que algumas estão experimentando um período de útero vazio, e para elas quero dizer, o tempo da fertilidade vai chegar, né? Existem épocas das nossas vidas que realmente nós estamos vazias. Olhamos e falamos, Senhor, não temos a tua direção, né? O Senhor não nos abriu uma nova porta, o Senhor não nos mostrou o caminho, né? Eu estou me sentindo invalidada porque eu não estou frutificando, né? Mas e assim, se um útero está vazio e esse útero é entregue ao Senhor, o que vai acontecer? Vai haver uma geração, né? Algo vai ser gerado. Quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, sem os nossos achômetros, sem as nossas decisões, nós vamos deixar Deus gerar algo novo nas nossas vidas, amém? No entanto, vale refletirmos como lidamos com a esterilidade de madres vazias, ministérios inférteis e famílias quebradas, né? Quantas famílias estão quebradas porque querem fazer o fruto ser gerado com as suas próprias mãos. Isso nós não conseguimos, né? Quando nós vemos isso é quando o nosso marido ou com relação aos nossos filhos, o Senhor que vai gerar cada um deles, né? Eu tenho um filho, né? Algumas não conhecem. O Guilherme já tem 25 anos, e o que acontece? Quando ele estava na adolescência, o Senhor falou assim: olha, ele tem que crescer e ser a minha imagem e semelhança, não a sua imagem e semelhança. Então, daqui para frente, aprenda que ele tem uma identidade, essa identidade está sendo gerada em mim, né? E isso foi maravilhoso, porque eu aprendi a olhar para o meu filho com outros olhos, aprendi que ele tinha sentimentos, ele tinha pensamentos diferentes do meu, né? Ele tinha progressos diferentes do que o meu. Havia processos na vida dele diferentes que os meus, né? Então eu comecei a enxergar melhor isso. No meu esposo também. Ele tem o tempo dele. Ele deve ser cheirado
por Deus. A nossa parte é interceder, é orar, é jejuar, ser mansa, ser humilde, trazer o auxílio, que o Senhor falou que nós somos auxiliadoras, né, para dentro da nossa casa. Não adianta querer restaurar o nosso lar e, pior ainda, restaurar o lar dos outros com as nossas próprias mãos, que isso não adianta nada, 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 só vai dar BO. Geralmente notamos 3 fatores em meio à esterilidade. O primeiro deles é sentir vergonha, né? Você já se sentiu envergonhada porque não estava dando fruto? Né? E pior ainda, não é vergonha de Deus, porque Deus sabe o que está acontecendo com você. Você se sente envergonhada por causa do que as pessoas vão falar, o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito e o quanto isso importa, né? O que importa é o nosso coração, entregue ao Senhor para que Ele gere o que Ele quer gerar. Existem momentos de parar. Em Eclesiastes 3 diz isso, que há tempo para todas as coisas. E quando nós entendemos isso para a nossa vida, a carga fica leve, né? O fardo fica leve. Por quê? Há tempo de se calar, há tempo de falar, há tempo de sentar, de se levantar, de fazer, de não fazer, de chorar, de se alegrar. Há tempo para todas as coisas. Que cada uma de nós saibamos olhar para nós e falar: Senhor, qual é o tempo que nós estamos vivendo agora? E gera em mim, Senhor, aquilo que o Senhor necessita e deseja gerar neste tempo que eu estou vivendo. Amém? A vergonha teve origem no Éden, quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus. O sentimento deles foi de vergonha. Ao passarmos por um processo de esterilidade, também nos sentimos envergonhadas, porque somos consumidas por pensamentos como eu estou falhando, sou seca, sou vazia. Né? Então, quantas de nós já pensamos isso? Quantas de nós estamos pensando isso hoje? Nós somos quem somos diante de Deus e é Ele que traz à existência aquilo que não existe. Não queremos, não adianta queremos frutificar, dar uvas, se o Senhor nos fez para ser figueiras. Amém? Por isso, quando olho para o meu passado, percebo como foi importante aprender a lidar com fases de esterilidade. Então, o nosso passado, a gente pode olhar para trás e ainda ele nos trazer esperança, porque em todos os momentos do nosso passado, o Senhor também esteve com a gente. Passamos por processos dolorosos, mas o Senhor nunca nos abandonou, nunca nos deixou, nunca nos falou: olha, acabou, você fica aí e eu fico aqui. Nunca. O Senhor sempre caminhou conosco. Então, por que Ele nos deixaria daqui para frente? Não, Ele nunca vai nos deixar. Sempre vai nos acompanhar e sempre vai gerar aquilo que nós deixarmos que Ele gere. Entender que apesar dos galhos sem fruto, Deus agia nas minhas raízes. Então, quando olhamos para o passado, né, eu não tinha fruto, mas o Senhor estava mexendo nas minhas raízes. E agora eu posso compreender o que Deus estava fazendo no passado. Né? Para algumas de vocês que não sabem, eu já passei por um período de 5, 6 anos mais ou menos, tendo a síndrome do pânico. E eu já era cristã, acho que há uns 7 anos, quando isso aconteceu. E algumas pessoas, né, poderiam dizer assim: nossa, é falta de fé. Ela não tem fé, ela não tem Deus no coração, ela está possuída por demônios, né? Porque isso a gente ouve de todos os lados. Mas na verdade era só um processo na minha vida, um processo que ia gerar a raiz que eu tenho hoje, um processo de confiança, de fé no Senhor, de saber que aquilo que os meus olhos não veem, eu posso pegar na mão do meu Deus e falar: Senhor, eu vou com os meus olhos fechados, porque eu sei quem me guia, né? O Senhor me curou dessa síndrome do pânico, né? Por quê? Porque Ele tomou o trono da minha vida, porque quem estava sentado no trono da minha vida, no trono do meu coração, era eu mesma, porque eu queria controlar as coisas tudo ao meu jeito, tudo no meu tempo, tudo no meu emocional, tudo no meu sentimento, né? E o Senhor falou assim: não, minha filha, pode sair do teu trono, me deixa sentar aí, porque quando você deixar eu tomar conta da sua vida e eu ser quem te guia,
nenhuma ansiedade, nenhum pânico mais virá sobre a sua vida, porque eu estou no controle dela. E eu sou soberano. E foi o que aconteceu. Foi um processo longo? Foi. Por quê? Porque Deus precisava tratar muita raiz dentro do meu coração. E hoje que eu falo para vocês, eu dou glória a Deus por ter passado esse tempo da minha vida. Não trocaria por outro, de maneira nenhuma, porque foi nesse processo de dor, né, de luta e de entrega ao Senhor que Ele gerou o que Ele gerou hoje em mim, que é a confiança total nele, que Ele está no controle da minha vida e continua a gerar aquilo que é da vontade dele. Amém? Analisar e se abrir ao processo de restauração de suas raízes é apenas o início, o start para o que Deus deseja fazer. Seu anseio é enraizar você no propósito. Talvez a sua árvore ministerial, familiar ou pessoal esteja muito seca e você não saiba como resolver a situação. Sara é um exemplo de alguém que não soube lidar com a esterilidade. Por desconhecer o dia e a hora em que a promessa de Deus se cumpriria por meio de sua vida, ela agiu exatamente como muitas de nós já fizemos. Tentou por conta própria se desfazer do sentimento de vergonha, o que nos leva ao segundo resultado de quando enfrentamos a esterilidade. Olha só, né? Sara, ela quis agir por conta própria. Né? Ela colocou a mão, mandou que Abraão, né, tivesse o filho com a serva dela, e, né, depois, se vocês continuarem lendo a história, vocês vão ver, né, que aquilo que parecia ser bênção para ela foi maldição. Né? Porque essa mulher começou a humilhá-la. Então, que nós trilhamos o caminho que o Senhor já predestinou para as nossas vidas, que nós não coloquemos outras pessoas para fazer aquilo que o Senhor colocou para que nós façamos, né? Que possamos ouvir e obedecer à voz de Deus em todo o tempo. O segundo fator é impor para outros a nossa dor. Na ânsia por dissipar a vergonha da infertilidade, Sara chamou a escrava Agar e disse: "Vou lhe emprestar o meu marido, assim consigo gerar o que preciso, não em mim, mas em você." Quantas de nós lançamos sobre nossos filhos as nossas próprias lutas e sofrimentos? Pensamos: sou estéril, então meu filho vai gerar isso por mim. No entanto, não devemos impor aos outros a dor da nossa esterilidade. Caso contrário, teremos de enfrentar Agar, alguém que insurgirá contra nós quando tiver alcançado o que era a nossa função de ter gerado. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De querer colocar outras pessoas para fazerem aquilo que Deus nos chamou a fazer. Deus nos chama a fazer. Deus nos dá o nosso chamado. Volto a falar, já ministrei hoje, né, sobre o devocional e Deus volta a chamar a atenção. O nosso chamado não é homens que dá, não somos nós que escolhemos, é o Senhor que coloca nas nossas mãos. E aquilo que o Senhor nos coloca nas nossas mãos, basta nós falar para Ele: Senhor, gera em mim o que o Senhor quer gerar. Apesar das minhas capacitações naturais, né, que se mova em mim o teu sobrenatural, para que o teu chamado desenvolva, vá ao propósito, de encontro ao propósito que o Senhor tem através da minha vida, mas que o teu nome seja glorificado em todo tempo. Portanto, viva o seu tempo e o seu propósito e entregue o útero vazio a Deus. Né? Volto a falar, entrega para Deus. Não queira viver o que o outro está vivendo. Não queira, porque não pertence para você. Deus não te deu aquilo. Então, viva o que Deus tem para você. Né? Se você está chorando, está com dor, não está com disposição, viva esse tempo para Deus, glorifique a Deus por esse tempo, porque eu posso falar uma coisa para vocês, com certeza, Deus tem me colocado e colocado vocês no melhor lugar que Ele poderia colocar vocês no tempo que cada uma de nós temos vivido. Nós temos um Deus verdadeiro, um Deus fiel que cuida das nossas vidas. Nos processos, no deserto ou lá em cima na montanha, Deus é conosco. Ele não nos abandona. Ele está ali gerando algo novo. Amém? Deus é o único capaz de enxergar as raízes.
A história de Ana, por sua vez, é um contraponto ao que acabamos de ler. Ela era alguém que não sabia lidar com vergonha e dor, e por isso correu para quem podia resolver seus problemas. Ana chorou sua infertilidade na presença do Senhor. Em outras palavras, ela fez a coisa certa no lugar certo, né? Para onde devemos correr toda vez que não sabemos o que fazer, não sabemos em qual situação vai se transformar o que nós estamos vivendo, um diagnóstico médico, um casamento que está falido, filhos que não estão na presença do Senhor, o meu coração que é enganoso, que me faz ter sentimentos que eu não deveria ter. Para onde eu devo correr? Eu devo correr para os braços do Senhor, e ali eu posso chorar, eu posso me entregar e falar: Senhor, esse é o desejo do meu coração, Senhor, mas faz o teu querer e a tua vontade, para que a resposta da minha oração venha glorificar somente o teu nome e não a mim mesma. O resultado disso foi uma mulher que aprendeu a encarar a esterilidade e a receber a fertilidade, pois assim como havia entregado o útero vazio a Deus, mais tarde foi capaz de entregar Samuel nas mãos do pai. Olha que lindo isso, né? Ela correu para a presença do Senhor na sua secura e não se deixou dominar pelo orgulho quando seu útero foi tocado por ele. Se aprendermos a lidar com a esterilidade de modo correto, saberemos fazer o mesmo com a fertilidade, né? A palavra do Senhor nos diz assim, ó: se você cuidar e for fiel naquilo que é pouco, sobre o muito eu lhe colocarei. Né? Olha que lindo. Então, quando a gente entrega tudo o que nós temos vivido para Deus e o Senhor nos abençoa, nós voltamos e entregamos para Ele também tudo aquilo de perfeito, de maravilhoso que Ele gerou em nós. Nada vem de nós, tudo é geração de Deus quando nós entregamos para Ele. E tudo vem glorificar o nome dEle. Então, a cura da síndrome do pânico não foi para mim, foi para Deus. Foi para que pudesse poder ser testemunho de que a palavra de Deus é real, de que ela é verdadeira, né? Só veio glorificar o nome dele. Então, cada uma de nós estamos aí olhando para nós mesmas e dizendo: Senhor, isso que eu tenho vivido hoje, Senhor, lá na frente vai glorificar o teu nome. E se o Senhor desejar, eu vou testemunhar, eu vou curar outras mulheres e eu vou ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Amém? Quem não sabe lidar com a infertilidade não alcançará a maturidade, nem terá raízes suficientes para sustentar o peso dos galhos cheios de frutos. Quantas pessoas não se perdem no processo da frutificação? Deus, ele sabe o que faz. Então, se nós não temos maturidade com aquilo que o Senhor nos der, aquilo vai se perder. Não adianta. Por isso precisamos crescer na presença do Senhor dia após dia, né? Comendo comida sólida, obedecendo aquilo que o Senhor já me falou. Eu amo o Novo Testamento porque a partir dos evangelhos, né? A partir das cartas, né? De Atos dos Apóstolos, ali dos Atos do Apóstolo, a gente começa a ver como eles já começaram a viver aquilo que Cristo tinha ensinado, né? E depois vem as cartas, as epístolas, né? E que elas nos ensinam exatamente como um cristão verdadeiro, um cristão genuíno deve viver, né? Então a gente aprende, tá tudo escritinho ali. Mas aí é fácil? Não é fácil, porque nós já nascemos com essa carne pecaminosa, né? Mas quando nós estamos entregues ao Senhor, para que Ele gere em nós, através do Espírito Santo, a mansidão, a humildade, ou falar na hora certa, né? Ou fazer na hora certa, obedecer todos os seus mandamentos, as suas disciplinas, princípios. Então, tudo isso é gerado dentro de nós e vai sendo natural, né? Isso sair de dentro de nós, né? A palavra do Senhor fala assim que a resposta mansa, ela acalma a resposta grosseira, né? Então, é isso que nós devemos fazer. E muito mais ainda, não adianta só ter essa calmaria exterior, essa calmaria tem que vir de dentro, vir do Senhor, porque a maturidade traz a justiça e a paz do Senhor. Amém? O terceiro fator é a incompreensão dos demais.
No período de infertilidade, Ana foi mal interpretada pelo sacerdote Eli. Do mesmo modo, muitas pessoas não nos entenderão. Afinal, a esterilidade é uma dor solitária. Ter galhos sem frutos machuca. O seu sofrimento, muito provavelmente, será confrontado com a fertilidade alheia, e isso ferirá você. Foi o que aconteceu com Ana, que se viu humilhada e machucada por sua rival, Penina. Né? Adiantava muito Penina ser fértil? Não adiantava, porque a fertilidade dela não trazia vida, só trazia morte para a vida de outra pessoa. Né? Será que nós estamos trazendo vida para a vida de outras mulheres? Ou será que nós estamos semeando morte na vida de outras mulheres? O que será que nós temos feito? Será que temos semeado morte na vida de outras mulheres quando nós passamos para outras mulheres o sentimento que nós temos gerado dentro do nosso coração? Né? Nós podemos matar pessoas com aquilo que falamos. Quando não falamos, quando Deus nos manda falar. Então temos muito cuidado em falar aquilo que são coisas do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Quando abrimos a nossa boca, que sejamos para ser boca de Deus nessa terra. Não aquelas que amaldiçoam, mas que abençoam. Em Tiago, nós aprendemos o quanto difícil é a língua do ser humano, né? Então, o que será que o Senhor quer nos falar? O que será que o Senhor quer gerar através da nossa língua, através da nossa boca? Amém? Contudo, Ana entendeu que sua bênção não podia parar nela mesma. Em meio à sua dor, essa mulher de Deus se posicionou com fé e compreendeu que a infertilidade era capaz de gerar dependência do Senhor. Olha só a transformação. Toda a dor que ela sentia, o sofrimento que ela estava passando, ela entregou ao Senhor. E aí ela teve paz, porque ela entendeu que aquilo só fazia com que ela se aproximasse de Deus. Tem áreas na nossa vida que realmente o Senhor não traz a cura, né? Como Deus não trouxe a cura no espinho da carne de Paulo. Por quê? Porque aquilo fazia com que ele se aproximasse de Deus. Né? Então Deus gerou em Paulo, né, uma bênção que para ele a princípio não era bênção ter aquele espinho, mas ao momento que ele entendeu que aquilo só o aproximava e deixava ele dependente de Deus, cessou. Né? Então, quantas de nós já oramos para Deus e pedimos que Deus tire situações da nossa vida? Mas Deus sabe que mantendo você naquele lugar, Ele vai te manter perto dele, dependente dele. E assim nós não nos perdemos. O alinhamento de sua perspectiva é o reconhecimento de que dele e por ele e para ele são todas as coisas. Penina podia ter muitos filhos, mas usava-os para competir e ferir. Ana, em contrapartida, não usou Samuel para se exibir aos outros ou se vangloriar, mas o entregou ao Senhor. Não é verdade? O dom que temos, o que fazemos, o que falamos, o que somos, não é para ferir ninguém, não é para se vangloriar em ninguém, não é para se exibir aos outros, mas é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. A palavra do Senhor fala: se os meus olhos são maus, né, todo o meu ser será mau. Então, que possamos olhar com os olhos de Jesus para que tudo fique bem na nossa vida. Por que será que os nossos olhos vê maldade onde não existe? Por que será que os nossos olhos vê pessoas sendo frutíferas e nós temos inveja, ciúme e não ficamos gratas pela prosperidade do nosso irmão? Que possamos, né, cumprir o mandamento do Senhor, amar ao Senhor, amar ao meu próximo como a mim mesma. Mulher, nunca se esqueça de que a esterilidade pode ser um presente em sua vida, mesmo que por vezes cause sofrimento. Esperar e perseverar são tarefas difíceis, mas é justamente essa temporada estéril que desafia nossa capacidade de crer e nos revela, se permitirmos, ainda mais do caráter do nosso Deus. Permaneça firme, o Senhor não terminou a obra que começou em você.
né? Quem conhece árvores frutíferas, né? A gente vê que elas têm um tempo, né? Que elas sempre dão fruto em determinada época do ano, né? Então tudo tem um tempo. Deixe Deus gerar dentro de você, que eu deixe Deus gerar dentro de mim aquilo que Ele quer que gere, aquilo que estava estéril, sem vida, ou que havia vida feita pelas nossas próprias mãos, que o Senhor, no secreto, só eu e Ele, só vocês e Ele, possa gerar o que Ele deseja gerar. Amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia, Pai. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Tu sabes, Senhor Deus, que estamos, cada uma de nós, Senhor, vivendo um tempo diante do Senhor, Pai. Eu não sei o que está estéril na vida das minhas irmãs, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai. E nós queremos, Senhor Deus, é ter raízes, Senhor, fortes em Ti, Senhor Deus. Queremos, Senhor, ter folhas, sim, viçosas, Senhor, que traz cura, Senhor, para outras mulheres, Senhor. Mas queremos, Pai, frutificar para o Senhor, Pai. Para que toda honra e toda glória seja dado ao Teu santo nome, Senhor Deus. Pai, que nós tiramos, Senhor, as mãos, Senhor, daquilo que não é para nós colocarmos, Senhor. Que coloquemos tudo nas Tuas mãos, Senhor, que é soberano, que é fiel, que é justo, que sonda o profundo do nosso coração, Senhor. Às vezes queremos tantas coisas, Senhor, que não são para nós, Senhor. E quando nós colocamos as nossas mãos, Senhor, e pegamos do nosso jeito, Pai, isso só vai trazer confusão, só vai trazer contenda, só vai trazer dor, destruição. Que sejamos mulher, Senhor, segundo o Teu coração, humildes, mansas, Senhor, buscando a Tua direção em todo o tempo, sobre todas as coisas, Senhor Deus. Pai, Tu és aquele, Senhor, que quando estamos ligados a Ti, Senhor, ligado à videira verdadeira, Senhor, o Senhor nos traz a vida, o Senhor gera tudo aquilo que o Senhor deseja sobre nós e em nós, Senhor Deus, para que assim, Senhor, as pessoas possam ver, Senhor, que estamos ligadas ao Senhor, Pai, que aquilo que aconteceu foi por causa das Tuas mãos e não por causa das nossas mãos, Senhor. Não queremos ser envergonhadas, Senhor Deus, por colocar as nossas mãos onde não deveríamos ter colocado, Senhor. Queremos ser mulheres, Senhor, obedientes, Senhor, que ouve ao Senhor, Pai, que obedece ao Senhor, Pai, em todo o tempo e em todas as coisas, Senhor. Queremos ler a Tua palavra, Senhor, e ser praticantes daquilo que o Senhor já nos ensinou, Senhor Deus. Que toda rebelião, Senhor, caia por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Pai, sabemos que a rebelião, Senhor, ela antecede a queda, Senhor Deus. Por isso pedimos ao Senhor, Pai, que toda rebeldia, Senhor, caia por terra, Senhor Deus. Para que assim, Senhor, permaneçamos, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, deixando-nos ser geradas pelas Tuas mãos, Senhor. Que eu não fique olhando, Senhor, o outro lado, Senhor, que é melhor, que está acontecendo na vida da minha irmã, Pai. Mas que eu possa olhar, Senhor, para o terreno fértil, Pai, que o Senhor está colocando à minha frente, Pai. E que ali todas nós possamos florescer, dar frutos a Ti, Senhor, no tempo do Senhor, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.